pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ricardo aqui daquele jeitão, mais uma vez para uma aula de conhecimentos gerais, preparando você para o concurso da Prefeitura de Montes Claros, o edital da Cotec, ok? O nosso assunto de hoje, pessoal, vai ser o assunto meio ambiente, tá bom? O assunto meio ambiente que eu dividi aí em duas aulas, tá? Nessa primeira aula, vamos resolver 5 questões preparando você para gabaritar essa prova aí de conhecimentos gerais, tá? Nós aqui do pré-concurso Roberto Quintino, pessoal, preparamos um material com muito carinho, um material com metodologias ativas para você arrebentar no seu concurso, gabaritar a sua prova e conquistar o seu sonho de ser um servidor público, ok? Aí está as nossas redes sociais, temos aí o Instagram, o WhatsApp e o site do pré-concurso Roberto Quintino, para que você possa desfrutar de todo esse material que nós preparamos com muito carinho para você, pensando, mentalizando a sua aprovação, ok? Vai atrás da sua vaga, vá atrás do seu sucesso. Nós estamos aqui para ajudar você a conquistar esse sonho. Vamos em frente. Temos aqui já a nossa primeira questão, que é uma questão da Prefeitura de Várzea da Palma, o edital da Cotec de 2024. Lembrando que, é claro, né, nós estamos aqui trabalhando com conhecimentos gerais. Essa questão não vai cair mais no seu concurso, é claro, mas esse tema poderá aparecer em uma outra perspectiva, né? Então a gente aproveita para conhecer um pouco sobre como que a prova pode cobrar de você os temas aí, e esse tema meio ambiente é um tema transversal, ele aparece sempre em diversos concursos e não vai ser diferente no seu concurso, tá? Vamos lá para a questão, leia junto comigo aí a formação das ilhas de calor, pessoal. Ilhas de calor é um fenômeno atmosférico urbano, tá? Já guarda isso, é um fenômeno que acontece nas áreas urbanas. Olha aí, ó, nas cidades, é um dos problemas ambientais da atualidade. É um dos problemas ambientais da atualidade, é o fenômeno ilha de calor, tá? Assinale a alternativa que apresenta a hipótese que melhor explica o fenômeno a que o texto se refere, tá? Pessoal, dá uma olhada nessa imagem aqui, uma imagenzinha esquemática para a gente entender um pouco sobre esse fenômeno urbano chamado ilhas de calor, tá? Perceba, pessoal, que eu tenho aqui uma imagem onde eu tenho o centro de uma cidade, né? E as zonas periféricas da cidade, né? Você tem a região central e a região periférica. Observe que na região central eu tenho prédios, né? Tem todo o material urbano, asfalto, eu tenho concreto, tenho ferro, mais carros circulando, né? Os prédios altos que impedem a circulação do ar. Quer dizer, eu tenho ali uma concentração maior de calor. O calor se concentra mais nessas áreas urbanas, onde eu tenho material, onde eu tenho mais albedo. Olha só, guarda essa palavra, tá, pessoal? Albedo. O que é o albedo? É a capacidade que as superfícies têm de refletir o calor que chega na superfície, tá? Então o asfalto ele absorve muito mais e reflete menos. Então ele tem uma capacidade de reflexão menor, quer dizer, ele tem um albedo menor, tá? Veja só que nas áreas periféricas, onde eu tenho mais vegetação, onde eu não tenho tanta verticalização das cidades, eu vou ter temperaturas menores. Olha o gráfico da temperatura mostrando aqui que quanto mais eu chego no centro da cidade, maiores são as temperaturas, né? Aqui, por exemplo, no centro dessa cidade fictícia nossa aqui, eu tenho 33 graus. E nas áreas periféricas, eu tenho 30 graus, né? A diferença aí de 3 graus da periferia da cidade para o centro, tá? Observe então aqui agora qual é a hipótese que explica esse fenômeno. Vamos dar uma olhada na letra A. A letra A diz: a temperatura é a forma de energia que o vidro, o verde, o asfalto absorvem, armazenam e depois irradiam nas áreas centrais de uma cidade. Pessoal, estranho isso aqui, né?
Porque o asfalto, sim, ele tem uma capacidade de absorver muito calor. Agora, o vidro, o verde, tem uma maior capacidade de reflexão de calor, tá? Por isso que uma ideia para diminuir as ilhas de calor é arborizar mais o centro da cidade, ok? Olha a letra B, a forma de ocupação, os tipos de construção, a localização, até aqui está muito bem. Agora o cara vem aqui com tempestades solares e a distribuição das cidades podem provocar acréscimo de calor, né, pessoal? Opa, ele está estranho. Vamos ver a próxima. A altura dos edifícios, o tipo de materiais usados na construção podem provocar forte acréscimo de calor e aumento de temperatura ao longo do ano. Então, falou aqui da altura dos edifícios. Lembra que eu comentei com você na imagem, né? A altura dos edifícios, exatamente. A altura dos edifícios. Os edifícios muito altos impedem a circulação de calor e o ar fica concentrado ali, tá? O tipo de material, né? Aí, ó, tipo de material das construções usadas podem provocar forte acréscimo de calor ao longo do ano. Então é isso aí que vai provocar a ilha de calor, tá? Letra C de Cristo. As ilhas de calor é comum em pequenas, médias, mas principalmente nas grandes metrópoles, né? Aquela sensação de ar muito quente nas regiões centrais da cidade. Uma coisa interessante das ilhas de calor que gera uma preocupação é que é o seguinte: sempre que nós temos uma área mais quente do que outra, essa área se transforma num centro de baixa pressão atmosférica, tá? E a baixa pressão atmosférica é uma área que recebe os ventos, tá, pessoal? O deslocamento do ar sempre se dá das áreas de alta pressão atmosférica para as zonas de baixa pressão atmosférica. Isso explica, por exemplo, porque um dos fatores que explicam, por exemplo, as grandes tempestades nas regiões centrais das metrópoles, né? Porque ali naquela metrópole se transforma uma área de baixa pressão atmosférica. Quer dizer, é uma área de convergência de ventos, tá? Então lembra aí, ilhas de calor estão relacionadas a essas zonas de baixa pressão atmosférica formadas nas grandes cidades. Beleza? Pessoal, olha a número 2, vamos direto para o número 2. Nós temos aqui uma questão inédita. Vamos lá, dá uma olhada, leiam comigo. Confirmado, 2023 foi o ano mais quente da história. Vocês têm noção do que é isso, gente? O ano mais quente da história foi o ano de 2023. E 2024 pode ser pior ainda, mais quente ainda, tudo indica, né? O ano passado registrou alta temperatura média global, próxima do limite de 1,5 grau do Acordo de Paris. Nós vamos falar mais tarde desse acordo aí, né? Ou na aula número 2. Durante todo 2023, marcado por extremos climáticos, ondas de calor, incêndios florestais e secas históricas, como a que assolou a Amazônia. Que loucura, né, pessoal? Um ambiente úmido, um ambiente chuvoso. No ano passado, houve uma seca, houve um período seco naquela região. Isso, com certeza, é uma anomalia, um fenômeno, não é natural, certo? Os cientistas já estimavam que aquele ano seria o mais quente já registrado. Não teve outro. O Serviço Climático Europeu Copérnicos confirmou nesta terça 9 que 2023 foi um ano de máxima temperatura. Ok. Olha, fica ligado no comando dessa questão. A maioria dos cientistas acreditam que o aquecimento global tem causas antrópicas. Pessoal, causas antrópicas significa que o aquecimento global tem causas humanas, tá? Tem causas humanas. Causas antrópicas são causas humanas. Avalie e marque a correta, tá? Pessoal, olha só. Nós temos um fenômeno, né, em curso no mundo chamado aquecimento global, né? Que nada mais é do que a intensificação de um efeito natural. Que efeito natural é esse? O efeito estufa. Então, dá uma olhada na minha imagem. Eu tenho aqui de um lado o efeito estufa natural.
tá? O que é isso? Pense numa estufa de salgado, por exemplo, né? Qual é o objetivo da estufa de salgado? Manter a temperatura ali do salgado quentinho, né? Olha o que acontece. O nosso planeta, naturalmente, ele também tem esse efeito, ele também tem esse mecanismo. Veja só, o Sol atravessa a atmosfera terrestre, toca na superfície e, ao retornar para a superfície, os gases presentes na atmosfera, eles vão aprisionar parte desse calor, mantendo a nossa temperatura, uma temperatura ideal para a sobrevivência aqui no planeta, tá? A gente chama de gases estufa. Então, você tem lá, por exemplo, o dióxido de carbono é um gás estufa, tá? O CH4 também é um gás estufa, tá? CH4, perdão, porque CH2 aqui, consertar, CH4, pronto, tá até desse lado aqui, tá bom? O CH4, o CO2, o vapor de água, são gases que contribuem para aprisionar, para segurar, para manter a temperatura aqui na Terra estável, ideal para a sobrevivência do planeta. Se não tivesse essa camada de gases, que é a atmosfera, o calor ia escapar todinho e o nosso planeta teria temperaturas muito baixas, o que provocaria a extinção de muitas espécies, talvez nem vida teria condição de ter aqui no planeta, tá? Então o problema não é exatamente o efeito estufa natural. O problema é que desde a Revolução Industrial, o ser humano começou a lançar na atmosfera muito mais gases, né? Veja bem, então perceba, os gases que aprisionam esse calor. Só que a partir da Revolução Industrial, a gente começa a lançar muito mais gases na atmosfera através de diversas atividades humanas, e esses gases vão contribuir para aquecer essa atmosfera e provocar alterações climáticas de diversas naturezas, tá? De diversas naturezas aí. Vamos lá. Por exemplo, a maioria dos cientistas acredita que o aquecimento global é provocado por ações antrópicas, né? Que ações são essas? Por exemplo, queima de combustíveis fósseis, né? Combustível fóssil é o petróleo, tá? É o petróleo, é o carvão mineral, e o gás natural. Esses três são combustíveis fósseis, né? Que são queimados nas indústrias, são queimados nas termoelétricas, né? Para produzir energia, que são queimados dentro dos tanques dos automóveis, tá? Esses gases contribuem para o efeito estufa, com certeza, são gases estufa, ok? Então, o número 1 aqui estaria correto. Número 2, desmatamento das florestas tropicais. Olha que coisa interessante. Desmatamento tem a ver com efeito estufa? Total. Por quê? Porque as florestas tropicais, elas sequestram carbono da atmosfera, né? O carbono, o dióxido de carbono, aquele gásinho lá, o CO2. Então, a floresta, ela tira aquele gás da atmosfera e usa para crescer. Então, se eu desmato a floresta, eu acumulo mais carbono na atmosfera e isso contribui para o efeito estufa. Então, a afirmativa 2 também contribui. A expansão da atividade pecuária. A pecuária, ela contribui duplamente. Primeiro, porque para a expansão dos pastos, né, no mundo aí, e no Brasil, claro, eu vou desmatar áreas de floresta, tá? Inclusive, uma das grandes preocupações do Brasil é o desmatamento da Amazônia para a expansão das áreas de pecuária. Então, primeiro, eu estou desmatando. Segundo, a criação de animal, o animal boi é um animal ruminante e ele contribui, quando ele libera lá a flautulênciazinha dele, né? O metano, através de suas flautulências, o metano é um gás estufa. Então, a atividade pecuária também contribui para o efeito estufa, tá? A única coisa que não contribui para o efeito estufa de jeito nenhum é a energia heliotérmica, tá, gente? A energia solar. Produzir energia solar não contribui para o efeito estufa, tá? Então, ficamos com a 1, com a 2 e com a 3, letra C. Beleza? Entendeu direitinho? Entendeu? Guardou? Isso mesmo. Vamos para o número 3 agora, outra questão inédita que vamos discutir, ok? Acompanhe comigo. Número de queimadas bate recorde no Brasil. Estamos falando das queimadas.
Nos próximos 4 meses de 2024, aliás, nos primeiros 4 meses de 2024, quantidade de focos de incêndio registrada é 81 vezes maior que acumulado no ano passado. É o maior número da série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os pesquisadores dizem que a influência do El Niño é uma das explicações para aumentar o número de queima. Pessoal, El Niño, fenômeno muito falado na atualidade. É um fenômeno que nós vamos entender direitinho aqui como é que ele funciona, quais são os efeitos, né? Em apertada síntese, é claro, porque ele é um fenômeno complexo, mas do que se trata, né? O fenômeno, né? Olha o comando da questão. Sobre o fenômeno El Niño, marque o que for correto. Primeiro, deixa eu mostrar uma imagenzinha para você aqui, antes da gente ir lá para a questão. Você tem aí na sua tela o El Niño e o Laninha, tá? O El Niño, pessoal, é o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. Dá uma olhada na imagem, você está vendo aqui, ó. Aqui é o Oceano Atlântico, que banha a costa leste do Brasil, e aqui é o Oceano Pacífico, que banha a costa oeste da América do Sul. E perceba nessa imagem de satélite que está vermelho aqui, ó, né? Próximo à linha do Equador. E o que é o El Niño? Guarda isso aí, pessoal. Guarda. O El Niño é o aquecimento. O menino é quente, lembra disso? O menino é quente. É o aquecimento das águas do Oceano Pacífico na linha do Equador, tá? O Laninha é o aquecimento do Pacífico Equatorial. O Laninha é o contrário do El Niño. O Laninha é o resfriamento. Perceba que o Pacífico agora ficou mais frio, ó. Olha o azulzinho aí. Então, o Laninha é o resfriamento do Pacífico Equatorial. Então, você lembra, El Niño, o menino, é quente. Laninha, a menina, é fria, tá? E esses dois fenômenos que têm causas naturais, guarda isso, causas naturais, esses fenômenos provocam mudanças na atmosfera global, altera o clima do planeta, bagunça o clima do planeta, tá? Vamos lá, então. Letra A. O fenômeno é provocado, aí é o El Niño, o fenômeno é provocado pelo resfriamento. Opa, o El Niño é o aquecimento. Olha a letra B. O fenômeno tem causas antrópicas. Não, tem causas naturais. Ninguém sabe exatamente quais são as razões, tá? A gente sabe que os ventos alísios, que é um vento que sopra dos trópicos para o Equador, eles enfraquecem em anos de El Niño e isso provoca um aquecimento das águas. Beleza? Letra C. O fenômeno é caracterizado pelo aquecimento anormal do Pacífico e provoca aumento das chuvas na região sul e seca no Nordeste. Lembra que eu disse para vocês que o El Niño, ele altera a dinâmica global, altera a dinâmica do clima global, tá? Nesse caso, pessoal, o El Niño ele vai provocar uma intensificação de algo que já ocorre naquele ambiente. Guarda isso. Então, o menino ele intensifica o problema, tá? Então, por exemplo, o Nordeste é seco. Então, em ano de El Niño, ele fica mais seco, tá vendo? Seca no Nordeste. O Sul já é uma região no Brasil naturalmente mais chuvosa. Então, em ano de El Niño, fica mais chuvoso no Sul. Então, é isso que está dizendo na letra C, ó. Aumento das chuvas na região Sul e seca no Nordeste. Letra C é o nosso querido El Niño, tá bom? Beleza? Bom, o Laninha vai provocar o contrário, tá? Então, o Laninha vai chover mais no Nordeste, aliás, vai chover no Nordeste, né? Porque o Laninha provoca efeitos contrários ao El Niño. E o Sul, em ano de Laninha, vai ficar mais seco, tá? O El Niño, não, ele intensifica aquilo que já ocorre naquela região. Olha a questão número 4, questão número 4, é uma questão da Prefeitura de Limeira do Oeste, também elaborada, olha quem? A Cotec no ano de 2024. É a sua banca, tá? É a sua banca, fica atento. Diante das mudanças climáticas e do aumento dos custos de produção, a agricultura conservacionista utiliza um conjunto de tecnologias sistêmicas para preservar e restaurar ou recuperar recursos naturais.
Qual das alternativas a seguir apresenta uma prática mais adequada para preservar a qualidade do solo? Pessoal, a agricultura é uma atividade humana por si só que provoca impactos ambientais, tá? Mas ao longo da história, a gente tem métodos agrícolas que foram desenvolvidos para diminuir esses impactos, tá? Então você tem uma agricultura que é mais agressiva, que usa mais agrotóxico, que usa sementes transgênicas, que usa mais mecanização, né? E você tem métodos agrícolas que prometem impactar menos o ambiente. Por exemplo, você já ouviu falar da agricultura orgânica, né? Produtos orgânicos, agroecologia, agrofloresta, né? São métodos, são técnicas utilizadas para diminuir os impactos naquela área natural, beleza? Bom, aqui tem uma técnica, tá? Aqui, nessas questões, tem uma técnica para preservar a qualidade do solo. Vamos dar uma olhada. Letra A diz o seguinte: rotação de culturas, expansão de áreas agrícolas. Opa. Quanto mais eu vou expandir a área agrícola, mais eu tenho chance de provocar alterações naquele ecossistema, naquele ambiente, tá? Olha só, corte indiscriminado. Tá rindo meu cabelo, né? Isso aqui é uma prática conservacionista? Isso aqui é uma prática de preservação do ambiente natural? Nem vou ler o resto. Olha a letra B. Rotação de cultura e descarte de resíduos industriais no solo. Pelo amor de Deus, tá rindo meu cabelo, né? Pessoal, aqui está citando rotação de culturas, né? Em duas opções já citou, vai citar na D também. O que é a rotação de cultura? É eu pegar lá o meu terreno, dividir ele em 4, 5, 6 partes. Eu planto ali algodão numa parte, planto soja na outra, planto milho na outra, e uma ali eu deixo reservado, né? O que eu faço? Depois daquela safra, eu cultivo ali, sei lá, 1 ano, 2 anos desse jeito. Depois o que eu faço? Eu vou trocar aqui as culturas. Eu planto uma coisa na outra área, reservo uma outra, aquele solo tem um tempo de se recuperar e eu consigo, assim, preservar condições naturais daquele solo. Então, rotação de cultura é uma prática, tá? Olha a letra C. Uso de fertilizantes que contribui para a diminuição da erosão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Fertilizante que vai contribuir para diminuir a erosão. A erosão é um problema do solo, realmente. O que é a erosão? É o transporte, a erosão é o transporte da parte superficial do solo. Bom, mas aqui eu misturei duas coisas. Usar fertilizante para diminuir a erosão. Para diminuir a erosão, o que eu faço? Eu tenho que plantar o solo, eu tenho que cobrir o solo. Pensa aqui, ó, um solo desprotegido, pessoal. Pensa a água caindo aqui, ó. Ela não fica, ela vai embora. Por quê? Porque não tem proteção. O que eu faço? Se eu plantar, se eu cobrir, se eu proteger esse solo, eu vou diminuir esse processo erosivo. Né? Sei que você está rindo disso aí, mas tudo bem. Tá? Vale a pena. É para você passar no seu concurso. Olha a letra D. A rotação de cultura é uma prática, eu já expliquei para vocês, é bom, isso vai preservar. Adoção de técnicas de plantio direto. O que é o plantio direto? É uma outra técnica agrícola preservacionista. O plantio direto é eu evitar de revolver o solo, de arar o solo, né? E mexer ali no solo. O que eu faço? Eu planto diretamente. E depois que eu colho aquela cultura, que eu faço a minha colheita, o resto que fica no solo protege o solo, agrega matéria orgânica e eu chego ali e vou plantar diretamente. Plantio direto é uma técnica agrícola preservacionista que ajuda a preservar a qualidade do solo e reduz a erosão. Ok, é lindo, D de Deus. Beleza, pessoal? Ótimo. Vamos para frente. Quinta e última questão, tá? Preste atenção, pessoal. Preste atenção. O Brasil registra um alto número de enchentes todos os anos. Enchentes, pessoal. Vocês estão acompanhando aí, com certeza, a tragédia no sul do Brasil, enchentes. É claro que ali a gente teve uma combinação de fatores multifatorial que aconteceu ali, mas enchentes no Brasil, infelizmente, é uma coisa
comum, né? Então, a questão é sobre isso. Fique atento, ó. O ano de 2024, por exemplo, já está sendo marcado por inundações em diversas partes do país. As enchentes têm sido recorrentes no Brasil e no mundo devido a questões, olha só, questões naturais, questões sociais e questões climáticas. Sobre o assunto, avalie as proposições, né? Então, vamos lá. Então, sabemos que as enchentes, elas são comuns no Brasil e em outras partes do mundo e que elas têm multifatores, né? Não é só uma coisa que explica a enchente. Existem fatores naturais, né? Condição do clima, por exemplo, né? O Brasil é um país tropical, alto índice de chuva, tá bom? O Brasil é um país que registra altos índices de chuva e, pior, chuvas concentradas em um período do ano. É muito comum a gente ver na TV a seguinte frase: choveu em 2 horas o que estava previsto para o mês inteiro, né? Essas chuvas concentradas, elas contribuem para esses fenômenos das enchentes. Questões sociais, perceba, observe que geralmente numa enchente a população mais afetada é aquela população socialmente mais vulnerável, população mais pobre, que vive em áreas periféricas, em costa de morro, beira de rios e córregos, são a população mais afetada nos fenômenos das enchentes, tá? Questões climáticas, que envolvem questões naturais, envolvendo o clima, então a hidrografia, o relevo da região, né? Às vezes muito acidentado, isso vai aumentar o risco das enchentes, ok? Vamos avaliar as proposições. O número 1 diz o seguinte: o mapeamento das áreas de risco pode evitar tragédias provocadas pelas enchentes. Mas é claro que isso está certo, né? A Defesa Civil do município, do estado, né? Ela vai mapear ali, ela vai avaliar as áreas da cidade, as áreas de risco, e essa deveria ser a prática, orientar a população a deixar aquela região, né? Porque nós temos previsões hoje do tempo muito assertivas, né? Com 5 dias de antecedência dá para se prever quanto de chuva vai cair naquela determinada área, graças às tecnologias envolvendo satélites, né? E aparelhos meteorológicos sofisticados que vão contribuir para salvar vidas. Então isso aqui é uma coisa correta. Muitas vezes a pessoa às vezes não quer sair, quer arriscar, quer ficar ali, né? Mas que é um dever do poder público orientar, mapear essas regiões de alto risco, isso é dever sim. Número 2 diz o seguinte: a combinação entre clima, relevo, hidrografia e habitação inadequada explica as várias tragédias provocadas pelas chuvas no Brasil. Com certeza absoluta, pessoal, né? Clima, já falei para vocês, questão do clima no Brasil. Relevo, com certeza, né? Aumenta a velocidade da água, né? O Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que tem relevo acidentado, onde vivem ali pessoas, né? Moram ali naquelas regiões, né? Um escorregamento de massa que acontece muito nessas áreas. Hidrografia, os rios, com certeza, contribuem, e a habitação inadequada, né? Isso explica, sim, tragédias que acontecem no Brasil. Olha a 3. A substituição de superfícies permeáveis por impermeáveis no sítio urbano ajuda a evitar grandes incêndios. Espera aí. Quer dizer que, se eu pegar uma superfície que não tem asfalto, né? Ruas de terra, vou lá, asfalto aquela área. Né? O que eu fiz ali? Eu impermeabilizei aquela região. Quando eu impermeabilizo, a água não vai infiltrar ali. O que ela vai? Ela vai chegar e vai escoar, né? É o famoso escoamento superficial. Então, se eu impermeabilizo o sítio urbano, quer dizer, o solo urbano, eu aumento a capacidade da água escoar e diminuo a capacidade da água infiltrar. Isso contribui para a enchente do Brasil. Quer dizer, o crescimento urbano, especialmente desordenado e não planejado, em muitas cidades, especialmente no Brasil, contribuem para a ocorrência das enchentes.
Então, a substituição de superfícies permeáveis por impermeáveis ajuda não. Ajuda a evitar não. Ajuda, contribui para a ocorrência de grandes enchentes. Então, nós temos aqui apenas a 1 e a 2 que está certo. Letra B de bola é o nosso gabarito. Ok? Pessoal, ficamos por aqui. Assista a aula 2 aí de meio ambiente para você gabaritar a sua prova do concurso da Prefeitura de Montes Claros, o edital da Cotec. Fiquem com Deus e até mais.